aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para essa lua cheia no Nakshatra de Kritika. Tá acontecendo aqui na parte de Áries, né? E o ápice dessa lua cheia vai ser 15 de novembro, às 18h28. Então, a gente começa olhando aqui pro nosso Rahu, né? Então, para onde todo mundo está indo, o que a humanidade está perseguindo. De modo geral, são muitas dissoluções, né? Muitas crenças que são remexidas, que são diluídas, né? Todas as figuras que a gente endeusava muito, que caem por terra. Ao mesmo tempo, uma revisão dos sonhos, né? Qual que é, de fato, o nosso sonho? Então, por que a gente luta por isso? Né? Tem gente que vai falar assim... Tem gente que sempre falou, eu vivo pela família. E aí, nesse período todo, né, desse trânsito, principalmente com o Netuno ali no Rahu, tá, mas o que é família realmente para mim? O que isso significa? Porque não é todo mundo que tem uma certa harmonia em família. Às vezes a pessoa nasce com aqueles inimigos mesmo de outras vidas, né? Reencarna aqui. E muitas vezes a família ela se torna pessoas completamente desconhecidas, não aquelas pessoas com quem compartilhou um laço ali desde a infância, etc. Então, simplesmente eu quero dizer que todos os nossos conceitos, eles serão muito dissolvidos de alguma forma para que se busque a essência das coisas. Isso é o que está levando. Eu sei que em partes isso pode gerar o quê? O caos, né? Mas eu não sei se vocês acompanham, assim, coisas que a gente pensa assim, não, nunca que isso aqui vai acontecer, tá? E aí com esse Rahu Netuno, é possível. Uma coisa assim, aquele cenário que a gente nunca imaginou, ele se torna possível. Então, coletivamente, tanto para bem quanto para mal, né? Eu nunca pensei que essa pessoa que eu admiro tanto fosse capaz de fazer tal coisa, e aí faz. E vice-versa, eu nunca pensei que essa pessoa que eu detesto fosse capaz de fazer algo bom, e fez, e faz. Então, com certeza, esse mergulho para fora da ilusão, mas não significa que tá pronto, né? Então tá, isso aqui tá acontecendo, então logo a gente vai ver o que é verdadeiro por detrás de cada coisa. Não é de uma forma imediata, mas com certeza é assim, tudo aquilo que a gente tem muita certeza cai por terra, tá? Então tudo que, nossa, eu tenho certeza de tal coisa. Isso aí com o Rahu, Netuno em peixes, ele acaba fazendo com que coletivamente a gente acabe, né, dando com os burros na água, de uma certa forma. Então, daí esse trânsito já vem há um tempinho, vai continuar um tempinho, né? É relativamente longo. E outras coisas que a gente pode observar também lá na parte do Ketu. Então, aquilo que ficou incompleto, aquilo que a gente tem que retrabalhar, né, revisitar, o Ketu em Rasta e o dispositor, que é o Mercúrio, ali em Jyeshta, nesse momento. Então, o que ficou para trás? Ficou para trás a parte material, tá? Uma conscientização da matéria, então de bens materiais, de tudo aquilo que a gente pega na terra, né? Os alimentos, aquilo que a gente planta, tudo isso está lá em Rasta, onde os olhos alcançam, né? Onde a gente consiga enxergar ali na linha do horizonte, isso tudo é um domínio de Rasta. E Rasta, com a energia do Sol, ele vem trazer então uma clareza sobre todos os recursos terrestres. E muitas coisas nesse âmbito ficaram imperfeitas ou ficaram não esclarecidas de uma forma coletiva, também coletivamente. Então, em Jyeshta, né, é uma proteção, ou seja, nos próximos 15 dias, que vem tudo aquilo que for incompleto a respeito de propriedade, a respeito de quem que é dono do quê, como que se dá uma distribuição de terra em tal lugar. Toda essa questão de terra, de alimento, tudo o que for, de alguma forma, aqui na terra, que serve de recursos e que a gente precisa tomar uma ciência, né? Então, tudo, desde uma
você faz um catálogo de todas as espécies que habitam a Terra. Faz um inventário de todos os bens que algumas famílias têm. Tudo isso, todos os recursos, eles estão ali nesse Keto em Rasta. E com o dispositor Indiesta, é um momento, um período de proteção, né, de proteger aquilo que foi catalogado, digamos assim. Então, pensando coletivamente, de uma forma bruta, assim, seriam ali os países, enfim, verificando o que é meu, o que não é, que território é meu, qual que não, o que vem, a gente importa, exporta, de onde para onde, essa matéria-prima, essa não. Então, esses assuntos, eles vão ser questionados, principalmente nos próximos 15 dias, e bastante a respeito da proteção deles, tá? Então, pode ter aí uma certa, até num sentido positivo, é uma proteção que preserva alguma coisa que seja de alguém, ou alguma coisa que seja do Estado, enfim. Pode ser uma proteção, isso aqui é da gente, isso aqui não mexe, por direito é nosso. E num sentido negativo, porque os dois polos acontecem, né? Não tem muito como ser só uma coisa ou outra. Num sentido negativo, é uma certa barreira para que aquilo que tem que ser dissolvido seja dissolvido. Então, vamos supor que tem lá, a gente tem, não sei, 50 pessoas a favor de que algo seja feito a respeito de uma propriedade, mas tem lá uma pessoa que tem um voto de peso que diz que não, tá? Então, tem essa dicotomia aqui nos próximos 15 dias, tá? Algo que precisa ser abandonado, mas que de repente por uma opinião ou uma opinião de poucos, aquilo não é abandonado e aquilo fica guardado, muitas vezes até só preservado, não produzindo nada, não tendo nada de bom. Então, nos dois polos, né, as duas coisas, e aí, claro, individualmente você vai ver isso na tua vida, do tipo, tem algo que eu quero me livrar e não consigo porque uma pessoa me impediu. Uma questão aqui, um detalhe, eu não tenho uma condição desse edital, então não consigo corresponder aqui ao que precisa. E na outra ponta, você também pode sentir vontade de organizar a parte mais assim, o que é meu? Deixa eu definir para a pessoa, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Tá? Isso aqui é minha obrigação, essa é sua obrigação. Então também pode, num sentido mais individual, ser isso aqui. Daí, olhando especialmente para a lua cheia, bom, crítica, na parte de Áries, crítica em si pode trazer muito questões cirúrgicas, porque a gente está falando de uma navalha, a gente está falando de um pente fino. Então, é um momento de muita destreza mesmo, para que aqueles detalhes que sempre nos chamaram a atenção, esses detalhes eles sejam finalmente observados, e se tiver algum defeito neles, a gente consegue, né, resolver. E se não tiver, tudo bem, pelo menos você conseguiu ver no detalhe o que você precisava. Então, essa lua cheia em crítica, ela traz assim, como se fosse uma lupa, tá? A gente pode ter grandes avanços aí nos próximos 15 dias sobre esse mundo que é um mundo mais microscópico, tá? Então, coisas que os olhos não veem e que a gente vai enxergar com maior clareza por conta de auxílios, lentes, coisas assim, ou coisas que são muito delicadas e exigem um trabalho minucioso ali, por exemplo, uma cirurgia, algo que demande um detalhe, né? Olha, esse detalhe faz toda a diferença. Também, né, nos próximos 15 dias, isso aqui vai ser muito favorável, inclusive porque o dispositor dessa lua cheia é o Marte, ele está no nakshatra de Pushya, então tem muita coisa que vem assim, ó, Pushya, gente, não tem como fugir, é um nakshatra que ele fala de orientações, né? Aí pode ter uma pessoa, a pessoa sempre trabalhou numa função mais técnica, né? Trabalhou 20 anos, tá bom, mas no 21º ano a pessoa vai, sai, e ela começa a orientar outras pessoas a fazerem aquilo. Então, é sobre orientação. E é um nakshatra que ele se atém, ele fica bastante envolvido em assuntos morais e éticos. Legal enfatizar que
A pessoa nasce com esse nakshatra, significa que ela tem uma conduta moral e ética excepcional? Não, mas significa que ela vai ter que viver a vida dela constantemente diante dessas questões. E aí, se ela agir moralmente de uma maneira ruim, pode ser fatalmente punida sobre isso. Por quê? Porque se veio no mapa dela esse nakshatra, é um assunto que ela vai ter que trabalhar a vida inteira, ou seja, desenvolver, certo? Ou seja, vai precisar aí estar mais em sintonia com o sentido desse nakshatra, que é uma conduta ética, tá? E uma orientação. Então é aquela ideia assim, olha, te oriento a agir assim, não simplesmente porque faça isso em ponto, né? Assim porque isso produz algo melhor, positivo para você e para a sociedade. Então, esse é o princípio desse nakshatra. Ou seja, todas as questões minuciosas de detalhes que a gente precisa resolver aqui em Kritika, e na parte de áreas, principalmente, pode ter muita violência, sim, tá? Então, muitas questões de violência que serão levadas em consideração, serão analisadas, né? Por exemplo, eu estava conversando com meu esposo hoje mesmo a respeito dos dados de feminicídio. E a gente estava falando, nossa, mas é muita coisa. Então, a gente foi ver ali, a gente conversou a respeito. Então, é uma questão de violência. Era uma conversa com uma motivação ali ética. E, enfim. Então, tem muito a ver já com essa energia dessa lua cheia. De repente, uma questão de violência que não só uma, mas várias questões que a gente ali, enquanto sociedade, vai ter que olhar, mas com um caráter, uma discussão moral, ética, o que é bom, o que não é, tá? A discussão não é uma resposta pronta, então você pode ter ali, você pode pensar de um jeito, a pessoa de outro, e acabar tendo uma conversa a respeito disso, mas com um sentido ético. Então, acho que isso que é legal, porque poderia ser assim, tá, eu quero melhorar a qualidade de uma cirurgia simplesmente com um sentido financeiro, né? E esse nakshatra, puxa, ele fala muito sobre propósito, né? Então não tem nada assim do tipo, é um nakshatra de Brihaspati, então é como se ele fosse te ensinar qual caminho você tem que seguir para chegar até o lugar que você quer. Só que não é uma orientação vazia do tipo, vira à esquerda, à direita, você vai estar lá. Não, é assim, olha, você pode virar à esquerda e à direita. Se você encontrar o lugar que você quer e você tiver a mesma cabeça que você tem hoje, você não passa da porta. Se passar da porta, você não vai sentir satisfação. Então, comece a trabalhar dentro de você uma ética, uma moral, para que a sua vida seja regada de um propósito, um sentido, para que quando você, de fato, encontrar ali aquela porta, aquele lugar que você queria, que você entre e você tenha a satisfação de estar ali, né? Que aquilo te preencha de alguma forma. Então, todo esse caminho aqui de detalhes, esse caminho ético, e que vai ser, né, tem como o que está acontecendo ali no fundo é um detalhamento de questões, é uma visão e uma revisão, principalmente de questões violentas, de questões também, olha, Kritika, Agni, é visto como uma figura que faz parte de muito, meio que vamos chamar assim, de uma corte de muito respeito. Então, Agni é sempre bem recebido, né? É o princípio do fogo. Domina sobre... Ele tem uma relevância muito grande onde ele passa, tá? Então, a energia de Kritika não vai acontecer... Isso aqui não vai acontecer somente nas discussões da população. Vai acontecer, por exemplo, também naquelas pessoas que de alguma forma a gente elegeu para que representem as nossas questões, tá? Mas é a ideia de uma cúpula. Então, Kritika acaba sendo uma figura de grande poder, tá? Representa pessoas que têm muita influência. Nem sempre são as pessoas que vão pegar ali o primeiro volante, nem sempre são as pessoas que estarão em controle realmente, porque não é nem a vontade do Agni ali, né? Mas estarão
entre aqueles que têm o controle. Estarão ali e terão influência, com certeza. E aqui é esse o momento. Então, de repente, você vai ter ali... eu tenho na empresa que eu trabalho, precisa ter uma revisão disso aqui e a gente não pode fingir que isso aqui não aconteceu. Legal, enquanto a chefe ou o chefe não quer dar atenção pro assunto, vem ali uma pessoa que é como um braço direito e faz a cabeça e fala, olha, a gente vai ter que falar desse assunto aqui, não dá para fingir que não aconteceu. Tá? Então é muito isso aqui, não dá para fingir que não aconteceu. É um pente fino, é um trabalhar em detalhes e ao mesmo tempo é uma destreza, avanço aqui no campo até para o pessoal que estuda muito mais essa parte assim, tanto de contabilidade, finanças, que também a crítica é muito bom com isso, em passar, né, em organizar e ver o que conta fecha, que conta não fecha. Então vem essa parte da saúde, vem uma parte financeira também muito boa, uma parte de esportes também muito boa, porque a gente está falando de crítica em áreas. Então esses campos eles estão favorecidos pelo momento e favorecidos por uma boa motivação, tá? Que é o Marte em Pushya. E sendo que, inclusive, estão em Parivartana Yoga, né? Então, o dispositor dessa lua tá lá em Câncer e o dispositor do Marte tá ali em Áries. Então, tem uma troca muito legal entre o pente fino, os detalhes e a motivação, o crescimento, né? Por um propósito e não vazio. Isso é incrível. Já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo. Então, mesmo ali, entra um pouco naquilo. Nossa, a gente nunca esperou que uma pessoa de tal, não sei, que torcesse pro Corinthians fosse falar bem do Palmeiras. Eu tô dando esses exemplos porque só tô falando de coisas que não tem como, né? A gente não diz que não se discute a respeito de quem cada pessoa torce, mas a gente vai se surpreender com esse tipo de coisa. Eu sempre pensei disso, e a gente vai ter uma visão diferente, ou as pessoas vão, né? Eu sempre disse que todo torcedor de tal time não gostava de fazer tal coisa, e aí você se surpreende que vê ele fazendo, e é algo que você gosta. Então eu tô falando isso, mas substituam isso por política, por exemplo, vai servir também muito bem, né? No campo da política, e tantas outras coisas, no campo religioso também pode ter uma sensação desse tipo. E por aí vai. Mas todos aqueles campos bem delicados, que são tabus, que a gente tem medo de falar, eles terão ali um pente fino por cima e terão suas meio que questionadas, suas posições questionadas, mas não por eles mesmos, né? Assim, também, mas a gente de fora. Se você não concorda com tal pessoa, às vezes num assunto você vai concordar, tá? Nesses 15 dias. Porque tem isso aqui, uma motivação, a motivação ela está acima de quem paga o salário. Existe aqui uma motivação real, né? Um crescimento aqui. A tentativa, né? Tem resistência? Sempre. Sempre. A gente tem aqui, ó, Mercúrio em Jesta. Então, em algum nível, alguma questão financeira, de recurso, etc., pode barrar um certo avanço. Mas o fato de ter uma conversa, ou ter uma orientação, Marte em Pushya, a respeito disso, já é um avanço, né? Então, próximos 15 dias, de modo geral, serão 15 dias de grandes aprendizados e também de caída de queixo, né? Da gente pensar assim, nossa, nunca pensei que eu poderia ouvir isso dessa pessoa. A gente vai ter essa sensação aí. Uma outra coisa bacana da gente falar, antes de passar nas previsões por casas, é o Sol, né? O Sol, ele normalmente vai simbolizar ali aquelas figuras que de alguma forma são favorecidas por essa cúpula que a gente falava, ou seja, pessoas que detêm um certo governo dentro de uma empresa, ou num sistema, num país, né? Num estado, numa prefeitura, ou dentro da esfera da casa também. Então, dentro da casa, quem que tem o governo das coisas, né? Então, essas pessoas são representadas pelo Sol, tudo que gira em torno delas, né? Então, elas são representadas pelo Sol. Estão aqui, o Sol está em Libra, na energia de Vishaka.
que já traz a dúvida, né? Já traz, assim, uma questão, e aí? Né? De que lado que eu fico? E o dispositor, ele é mula. Então, por isso que eu achei bem legal, porque nesse momento, Vênus está em mula e é tudo sobre o cerne da questão. É tudo sobre buscar mesmo uma verdade. Então, Vênus está em profunda sintonia com Uraho nesse momento. Está em profunda, os dois trabalhando em conjunto. Então, através de relacionamentos que vocês se vocês têm um relacionamento amoroso, muita verdade vai vir desse relacionamento. Muitas questões profundas vão ser trabalhadas, profundas mesmo, não é qualquer coisa. Então, aqueles traumas, né, nos próximos 15 dias podem ser conversados, a gente pode, né, nossa, a pessoa tocou na minha ferida aqui e eu vou ter que falar com ela, não queria, mas ao falar vai ser bom, por mais que tenha sido desafiador. E mesmo que você não tenha um relacionamento amoroso, então, condições de negociações, por exemplo, você vai lá, tenta comprar algo que tá R$200 e você vê que o preço justo é 90 e você descobre. E aí você compra por 90, né? Então, você vai conseguir enxergar onde está mesmo a raiz da coisa, né? Onde está a fonte. Então, muito o que de repente acaba distorcendo a gente, né? Acaba colocando a gente em situações enganosas através das energias de Vênus, então através de relacionamentos e tratativas financeiras, a gente vai conseguir ter uma abordagem mais real, mais próxima ali do justo ou do que é verdadeiro, etc. Para que tenha essa abordagem, de repente passa, né? Para cada pessoa vai ser um caminho específico, mas de repente passa por uma situação meio complicada, porque afinal, Mula é um nakshatra de Niriti. Niriti é uma deidade que ela traz ali, né? Assim, é como se trouxesse várias pragas junto, tá? Então ninguém quer ver Niriti, ninguém quer ver o lado podre que estava por trás, né? Mas na verdade essa deusa, ela faz o quê? Se você não olhar o que tá de podre aqui, seja em você, seja numa outra pessoa, não vai ter como limpar isso, não vai ter como. Porque construir em cima do que está podre não elimina o podre, né? Só finge que não tá ali e aí a gente constrói uma mentira. Então, Mula é assim, pra gente viver uma verdade, a gente não pode ter medo de escutar, né? De escutar aquilo que eventualmente pode machucar. Mas eu considero uma coisa muito boa, tá? É uma exposição aqui de algumas dores e também pode acontecer com todo mundo a sensação de que, né, eu fui exposto ou exposta a uma questão que era muito delicada para mim e agora, o que eu faço, né? Aí vai ter que trabalhar nisso, vai ter que investigar um pouco mais. Bom, gente, era isso que eu queria falar de modo geral, né, do momento. E agora a gente vai tentar entender por casas um pouquinho o que vai acontecer aí. Bom, se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 1, esse é o momento que a tua cabeça pode estar bastante analítica, bastante indo ali ao que interessa, né? Indo no ponto. E tem uma troca boa entre eu estou aqui, eu estou analisando, etc. Tenho que estar em contato com o mundo, com o público, com outras pessoas, mas eu estou recolhida. Tenho o meu propósito, né? Então, do tipo assim, sabe? Vamos supor, eu tenho uma amiga que o marido dela trabalha viajando, tem que viajar a trabalho, né? E frequentemente. E a gente já falou, e é uma empresa que faz assim festas, ou viagens que a pessoa fica às vezes na praia, né? E você fala, nossa, e como que esse casal funciona, né? Com propósito. Então, ele sabe que ele está ali a trabalho, que ele está ali para contribuir com a família que ele vê sentido, que ela também vê sentido. Então, cada um contribui à sua maneira. Ele não está ali para ir pra praia e paquerar alguém. Mas rola muita coisa disso, né, no mundo.
em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Eu ia falar do mundo corporativo, mas na verdade em qualquer lugar, se a gente não tem a ciência, não tem um propósito na cabeça. Então aqui você até pode estar, você pode ter que estar em algum lugar, estar em evidência, mas eu sinto que o teu propósito ele tá bastante na tua família nesse momento, com o dispositor ali na casa 4. Né? Seja na sua família ou em algo que você queira construir para você, do tipo, eu quero me livrar dessa dívida e comprar uma casa, né? Ou eu quero melhorar a minha casa, tá? Então tenha um propósito, estou mantendo firme o meu propósito. Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 2, esse é um momento bacana para trazer mais organização para a parte financeira. E até a parte financeira, ela pode se desenvolver bastante com o aspecto de prazer, da diversão, porque o dispositor ele tá lá na casa 5. Então, podem ter alguns, aquilo que você de repente achava assim, se eu fizer isso vai ser um gasto para mim. De repente não vai ser um gasto, vai ser um investimento. Investimento em algo que te deixa, em algo que te deixa muito bem, tá? Então, além de eu investi nisso, eu comprei essa máquina aqui. E através dessa máquina eu trabalho a minha criatividade e também vendo coisas que eu faço com essa máquina. Então, tô dando esses exemplos, mas basicamente é uma troca muito legal entre um alto investimento e um retorno também financeiro. Mas que num primeiro momento pode trazer um medo. Será que eu estou gastando muito aqui? Será que isso é à toa? Será que é supérfluo? Não, então tem algo que você pode ter que comprar ou investir que não é supérfluo, tá? Não é à toa e que vai te trazer um resultado muito bom. Mesmo que não seja assim, nossa, ganhei na loteria, mas traz uma satisfação, né? Não vai trazer um desperdício, um prejuízo. E essa posição aqui ela é muito boa para fazer com que você perceba o que de fato preenche o teu coração, o que de fato deixa o seu coração quente, né? O que de fato traz felicidade para você. Então, mesmo que você, eu sempre quis tal coisa, aí quando você vai e faz, você vai perceber, será que era isso mesmo que eu queria ou não? Então, tem uma experiência aqui que você vai passar e você vai perceber se isso realmente tem sintonia com o teu coração ou se não tem. Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 3, esse é um momento que, assim, primeiro, para alguns, toma um pouco de cuidado, de repente, com o que você está se envolvendo, mexendo, porque dependendo do que você estiver mexendo, envolvendo, você pode se machucar, tá? Não é nada, eu não diria que seria algo grave, né? Do tipo, eu fui cozinhar e me cortei e ficou terrível. Mas pode ser algo que você tenha que ir até um hospital, ter que, de fato, vou na farmácia comprar tal coisa porque me machuquei aqui. Então, cuidado com as atividades, que as atividades elas podem estar bem, né? Se você, não sei, anda de bicicleta, presta atenção na rua. Tá? Por onde você sempre passa, às vezes vai ter um buraco que estava ali e você não tinha visto. Numa outra esfera, né? A casa 3, ela é uma casa de uma prática mais sexual. E aqui, com Marte ali para a casa 6, pode representar uma certa dificuldade nessa área, nos próximos 15 dias. Então, seja algum ponto que nessa área você de repente precise trabalhar. Seja algum exame sobre esse assunto, alguma questão, alguma coisa que você tenha que fazer e que seja porque houve ali uma interação física. Então, todo cuidado é pouco, mas assim, de qualquer forma, é um momento de um trabalho maior, tá? Então, você vai ter energia para mexer na tua rotina, na organização das suas coisas e uma habilidade, até alguns até podem ensinar a fazer algo do tipo, eu vou ensinar uma pessoa que não sabe organizar uma viagem, vou ensiná-la a organizar, vou ensinar uma pessoa a organizar melhor o dinheiro, você vai conseguir, tá? Então toda essa
uma habilidade que tem uma aplicação prática, alguém pode pedir a sua ajuda e você servir aí de orientador, orientadora para isso. Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 4, bom, esse é um momento que você pode ter algumas experiências mesmo relacionais, tá? Então, até uma pessoa da área da saúde ou uma pessoa que, de alguma forma, é uma pessoa que investe dinheiro, tá? É uma pessoa que tem uma certa ambição, mas ao mesmo tempo não é vazia. E você pode se relacionar aí, tanto como um coleguismo, quanto mais romanticamente, tá? Então, o cuidado que tem que ter aqui é apenas, o que eu diria? Se é uma pessoa que vai investir em você, tem alguma coisa oculta ali, porque Vênus está na casa 12, tá? Então, de repente, ali, presta atenção, uma pessoa que está investindo em você, mas a pessoa já tem alguém, vice-versa, né? O que é bacana é a gente tentar fazer tudo que não vai trazer uma coisa negativa nem pra gente, nem pra ninguém. E aqui pode ter uma presença que chama muita atenção mesmo. Você pode receber alguém na tua casa que tem um tom mais avermelhado da pele, tá? Que às vezes fica uma pessoa que fica mais corada, ou que tem um brilho pessoal muito forte, que emana uma certa presença. E é uma pessoa que muitas vezes pela capacidade de conhecimento pode chamar a atenção. Mas tem Vênus ali na 12, então eu diria assim, olha, tem algo mal contado sobre alguém, sobre essa pessoa que você vai se relacionar, que eu digo, seja trocar uma forte ideia, né, nos próximos 15 dias, seja alguém que tá fazendo uma investida aí mais, né, flertando de alguma forma com você. Mas presta atenção direito, tem alguma história mal contada, alguma coisa que não foi revelada e que é importante. Não tô dizendo que a pessoa que a pessoa é mentirosa, mas de repente vale a pena você descobrir um pouco mais a respeito da pessoa antes de trazer para sua casa ou para ter qualquer tipo de conexão. Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 5, bom, é um momento interessante, né? Vênus tá na tua casa 1, fazendo com que você trabalhe muitos medos, né? Muitos medos que você mesmo ou você mesma trouxe nessa vida, que você tenha que abrir, às vezes, aquela mala que você não abre há muito tempo. Deixa eu ver o que eu trouxe nessa mala. Deixa eu descobrir o que tem aqui dentro. Ou eu tô em casa, deixa eu ver o que eu guardei nessa caixa. Então tem uma certa descoberta, um certo olhar para algumas memórias que foram muito bem enterradas, né? Tem coisas assim. Num outro sentido, você pode sentir uma conexão mais forte até com tudo que vem da natureza, assim, com as expressões artísticas que são feitas com plantas, com um material mais puro, assim, sabe? Isso aqui é um bolo, mas é um bolo feito de uma forma muito natural, com coisas assim que vieram mesmo da terra, uma coisa diferente, né? Não sei se tem bolo de beterraba, mas pensei assim, você pode ter uma conexão com coisas que não são muito usuais, né? Não são tão comuns assim. E essa lua cheia, ela tá acontecendo ali dentro. Do teu coração, né? Então, daquilo que verdadeiramente pode te fazer feliz. Mas ainda crítica, lembra, é um pente fino. E o regente, o dispositor, ele tá ali dentro da casa 8, indicando ainda muitas transformações, tá? Então não é aquela ideia de pronto, meu coração tá tranquilo e tá puríssimo aqui, não. Podem ter algumas questões ainda, algumas divisões assim, será que eu tô agindo da melhor maneira, né? Será que eu fiz a melhor escolha aqui no campo da amizade? Será que eu tô agindo bem? O que tá me barrando, tá? Então tem algumas transformações
que envolvem coisas que de repente você tá escondendo, você tá escondendo de alguém, você não quer que descubram, etc. Então, ainda não vem uma total, assim, estou completamente livre, né? Eu tô fazendo isso aqui, é o que o meu coração pede, mas ainda tem algo que eu tô escondendo, que eu não posso esconder, seja de mim, seja de uma outra pessoa. Então ainda tem, né, com esse Marte aqui na casa 8, tem algumas investigações éticas e morais a respeito de algumas escolhas suas. Não tô dizendo que você fez alguma coisa errada, não, tá? É simplesmente uma vontade sua de se questionar. Será que isso aqui tá certo ou não? Para que o seu coração fique 100% tranquilo. Mas você mesmo, você mesma vai trazer cada detalhe, né? Deixa eu ver se isso aqui é correto de fazer. Então, qualquer alarme que o seu coração te der, você vai refletir, vai questionar, né? E aí, trazendo, né, Vênus ali na tua casa 1, trazendo uma postura de vou falar aqui a verdade, eu acho que eu preciso falar isso para essa pessoa de alguma forma. Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 6, esse é o momento que você realmente pode precisar fazer algum procedimento de saúde, você pode ter que acompanhar alguém, né? Mas tem essa vivência aqui nas áreas da saúde e também numa área mais de trabalho. Então, de repente, você vai sentir que você tem mais trabalho para fazer e que, ao mesmo tempo, a sua saúde ela precisa de um pouco mais de atenção. Tá? São duas coisas aí ao mesmo tempo, né, acontecendo. O dispositor dessa lua cheia está lá na casa 9, então muito trabalho que você tem a fazer também envolve de fato um nível superior. Ou você vai acabar se envolvendo com alguma coisa de nível superior, alguma educação assim, ou filosofia de vida, ou um aspecto, não precisa ter, eu preciso ter um contato com essa pessoa aqui, essa pessoa é um líder religioso, é um grande orientador, né? Não sei. É uma pessoa que se tornou conhecida pela orientação que dá para alguém. Então, tem alguma coisa que você pode, né? Uma mentoria, uma orientação que você pode acabar fazendo, participando e que melhore muito o seu dia a dia, melhore bastante a sua rotina. Agora, no mais, toma um pouco de cuidado, principalmente para dirigir essas coisas. Por quê? Porque não exatamente da sua parte de imprudência, mas outras pessoas podem ser um pouco imprudentes com você, tá? Principalmente com o Sol ali na casa 12. E o dispositor do Sol na 12 está lá na tua casa 2, que é uma casa financeira. Então, toma um cuidado, porque mesmo que você pense assim, não, eu sou uma pessoa cuidadosa, mas a gente não sabe do outro, né? É muito complicado, é igual brigar em trânsito. Por mais que você tenha razão e que uma outra pessoa fez alguma coisa de errado com você, você não sabe se a pessoa ali tá descompensada, se a pessoa tá doida naquele dia, se a pessoa tem uma arma, alguma coisa. Então a gente não tem que pagar pra ver, né? É um pouco aqui, ó. Deixa, se você tiver alguma questão, leva pra alguém que te orienta. E não fala diretamente com aquela pessoa que te incomoda ou que tentou te incomodar, tá? É um pouco disso. Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 7, esse é um momento, eu diria que muito bom. Eu acho que é um dos melhores momentos, né? Uma das melhores posições para se ter agora. Ali na 7, você tem algumas pessoas que vão desejar se relacionar com você, né? Então, aquelas pessoas mais impulsivas, que têm mais certeza das coisas, que têm uma postura mais é isso, aquilo é aquilo, ou é A ou B, ou 8 ou 80, você pode ter que se relacionar aqui via trabalho, ou até mesmo como conversar bastante com uma pessoa assim, que tem até um pouco mais de pressa, que quer que as coisas aconteçam para ontem, etc. E esse tipo de coisa pode vir muito através de trabalho ou daquilo que você quer fazer como trabalho, tá? Então, no trabalho você pode acabar tendo que ter contato com pessoas que são muito impulsivas e que querem tudo para ontem. Mas isso não vai ser ruim para você, isso acaba trazendo uma certa dinâmica
na tua própria visão, o que você quer de trabalho, o que você quer da carreira. Então, de repente, aqui alguém tenta te trazer um trabalho que não precisa e você dá uma invertida e o trabalho que não precisa volta para a própria pessoa, tá? Então, muitas coisas que a postura que você vai ter, coisas que você vai acabar fazendo, que sem que você perca o carisma, porque você tá com carisma nesses dias, né, tá forte, sem que você perca isso, você vai acabar fazendo com que aquilo que não é necessário não aconteça mesmo, ou que acabe voltando para aquela pessoa que tentou complicar um pouco as coisas. Então, eu sinto que é muito bom, porque é como se você conseguisse ali, ó, todas as crises ou os espaços críticos que poderiam acontecer, né, tô tentando levar um problema para você e você rebate e o problema se desfaz, tá? Então, por isso que eu acho que é tão legal essa fase aqui nesse momento para você. Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 8, esse é o momento acho que primeiro de pensar bastante em investimento, pensar bastante na questão financeira, né? O Ketu em Ra está ali na sua casa 1. O dispositor é o Mercúrio, então dentro de eixo, está na casa 3, né? Trazendo essa ênfase, deixa eu trabalhar, me exercitar para que eu proteja melhor aquilo que... Até é uma fase que você pode, de fato, fazer uma musculação, fazer uma atividade física que traga um pouco mais de habilidade, eu não diria nem músculo, mas que te torne mais habilidoso, habilidosa em algum sentido, tá? Então é uma fase muito boa para você desenvolver essa área da vida. E de pensar a respeito dos seus bens, até pensar de uma forma que impacte a sua família, de uma forma justa, né? De uma forma justa. O dispositor ali da sua casa 2 está na casa 4, Vênus em Mula. Então, acredito que se você tiver que romper com alguma assim, essa pessoa me ajudava nisso aqui, mas agora eu vou ter que ir para outro lugar, eu não vou ter mais a ajuda da pessoa, tudo bem, foi ótimo enquanto durou. E, né, então, sempre tudo sendo muito justo, sempre tudo sendo bastante verdadeiro. Mas é o momento de pensar nos seus bens, uma certa segurança financeira, mas dessa forma, sem grandes exageros, né? Então, a lua em crítica pode trazer até alguns benefícios através de recursos de outras pessoas para você. E essa troca aqui com Vênus na casa 4, essa troca importante que está acontecendo com o setor financeiro, né? Ali você tem o Guru também na casa 9, que acaba sendo uma posição de ter que pensar ou escutar muitas pessoas que investem dinheiro de alguma forma, seja comprando casa, seja investindo diretamente. Você pode ter um contato assim, mas de uma forma muito mais fria, racional e justa, tá? Então, tá bom, eu vou investir, mas eu não vou investir pensando que vai acontecer isso, né? Eu não vou comprar um sonho irreal. Eu vou ser justa e fazer o que eu puder. E dentro disso, tem algumas coisas aqui, de repente você vai receber algum dinheiro, alguma coisa que vem de outras pessoas. Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 9, esse é o momento, assim, para alguns pode simbolizar que você pode dar, assim, que você tenha alguns passos para fazer algum intercâmbio, tal, que você tenha você pelo menos se questione, né, como seria estudar aqui fora. Se você já estuda fora, legal, é uma boa fase. Se você não estuda, pode vir muito má vontade, porque, olha só, Vênus na 5 em Sagitário, né? A Lua na casa 9, que também tem essa vontade de movimento. Marte ali na 12, uma outra posição que tem uma vontade de movimento. Então, você pode muito se questionar, né? E se eu estudasse no outro local? Aqui até uma coisa meio casada, conjunta. E se eu estudasse e trabalhasse em outro lugar? Em outra cidade, em outro país? E mesmo para quem não pode pensar nisso agora, ou não, né? Eu só tive um devaneio aqui por 5 minutos, você pode acabar tendo muitos contatos com
pessoas que trabalham em outros lugares, mesmo que trabalham de uma forma diferente, né? Para quem não pode se deslocar, não vai se deslocar, etc., pode ser um momento de conhecer trabalhos voluntários em hospitais, em presídios, qualquer lugar que ofereça um auxílio para aquelas pessoas que necessitam mesmo de uma atenção que não é a padrão, tá? Então, eu vejo um movimento de você saindo do que é a realidade pura. Aliás, não é do que é a realidade, né? Mas daquilo que a gente tenta esconder. Então, você sai um pouco daquilo que você está acostumado ou acostumada a ver diariamente e vai ver algumas experiências diferentes nos próximos 15 dias. Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 10, é um momento interessante, mas pode ser um momento de competitividade. Então, de repente, tem aqui uma dinâmica, né, uma dinamizada, você tem um desafio, mas alguém lança um desafio para você e lança um desafio ao mesmo tempo para uma outra pessoa. Então, o risco que se corre aqui é simplesmente entrar numa competição com uma instituição ou outra pessoa, de uma forma que, às vezes, olha, não teria como ter vencedor, tá? Então, pensa assim, se você está se preparando para algo que você quer, eu quero muito entrar em tal lugar, eu quero muito vencer esse concurso, se tem alguma coisa que você está se preparando para conseguir, não fica apenas numa competitividade, né? Pensa naquilo que pode ser bom, que a partir do processo possa te engrandecer. Aí, nesse sentido, você pode conquistar realmente, pode conquistar de fato algo que você já queria há muito tempo. Mas se perder o propósito, isso aqui pode simbolizar simplesmente que vem ali que uma outra pessoa, uma outra situação acabem tirando novas chances de você conseguir algo. Então pensa nisso, vai ter um certo processo de competitividade e a ideia é que você permaneça verdadeiro ou verdadeira com você, não se deixe enganar pela competição, não comece a fazer algumas coisas que nem tem a ver com você só porque de repente, não, mas se eu fizer isso eu ganho isso aqui, eu venço, eu passo por cima, não. É sobre o compromisso em ser muito mais verdadeiro ou verdadeira com quem você é, com certeza vai te trazer vai te trazer uma ideia de um prêmio aqui. Se você está vivendo essa lua cheia na casa 11, esse é o momento de revisitar um pouco o que você valoriza no campo da amizade. Então, passar um pente fino. Será que você está andando, se relacionando, conversando com pessoas que têm uma afinidade com você? Ou se de repente até tinham no passado, mas continuam tendo? Você está evoluindo para um lado, essas pessoas estão evoluindo também? Então pode ter um pouco isso aqui, tá? Essa ideia de que tem uma revisão sobre com quem você troca, e pode ser tanto no campo de amizades mais longas, quanto de pessoas que você fez um certo contato através de trocas de trabalho, serviços, né? De uma forma assim. Então, é um momento de se questionar mesmo, né? Questionar o que você valoriza mais. Valoriza, às vezes, ali uma pessoa... Porque eu já escutei isso de uma pessoa conhecida recentemente. Não, tem que ficar perto de pessoas ricas, tem que andar com pessoas ricas. Bom, não sei se é isso o que você tem que fazer, né? Talvez exista um valor diferente, né, a respeito disso. Não pessoas ricas, mas pessoas que buscam o que você oferece e que te entreguem o que você busca, né? Acho que talvez seja mais por aí do que se a pessoa tem dinheiro ou não. Mas é isso aqui, ó. Tem uma certa revisitação a respeito do que o outro te entrega. Até porque Vênus aqui em Mula, na sua casa 7. Então é um pouco sobre até enxergar, né? Se você é uma pessoa que às vezes enxergava muito mais sempre o lado positivo dos outros,
Agora você pode enxergar bastante a parte que não tem máscara, o que é excelente. Que daí você faz um peso aqui, né? Eu sei que ninguém é perfeito, as pessoas estão evoluindo, mas o que tá ganhando aqui? Aqui é muito ruim, né? Então aqui eu não vou mais me relacionar. É um pouco sobre isso nesse momento. Se você tá vivendo essa lua cheia na sua casa 12, esse é o momento que você pode até aprender algumas coisas, primeiros socorros, ou aprender alguma coisa sobre segurança, aprender algo. Vou fazer um curso online de finanças, vou fazer um curso. Né, para alguns vai ser algum curso online, para outros pode ser alguma coisa que tenha a ver com proteção e uma habilidade que você desenvolva. Tá, mas algo que envolva supervisionar outras pessoas, ou existe um crescimento assim no campo da habilidade, né? Como se você passasse de nível em alguma esfera. E é muito mais favorável que você troque informações, ou isso de uma forma online, ou com outros países, né? Ou com outras cidades, mas aqui é como se o momento ele fosse favorável para você aprender de uma forma virtual mesmo, né? Tem algo sobre virtualidade, sobre esse mundo virtual. Mas que você, não é assim, eu estou me perdendo em algo que é virtual, como recentemente teve a notícia do menino, né, que se apaixonou por acho que uma personagem que ele mesmo criou e se matou, porque ele queria se unir a essa personagem. Então, do tipo, né, as coisas saindo um pouco do ponto, né, a realidade é tão ruim que eu não consigo vivê-la, e aí eu vou só para a realidade virtual, né, a realidade aqui material não me é suficiente. Não tô dizendo isso, mas que você pode, com uma postura muito verdadeira, séria, você pode acabar mergulhando mais num campo virtual aqui. Então, se desenvolvendo alguma habilidade mais fortemente ainda de tecnologia, daquilo que é virtual, etc. Mas sem se deixar, né, iludir. Até porque Vênus está na casa 8 em Mula. Então, algumas coisas podem ser bem, nossa, olha isso que eu tô vendo. Pode até rolar um medo do que tem na internet, né, do que tem no virtual, pode rolar um medo assim, deixa eu proteger meus dados, etc. Mas justamente por conhecer mais da internet, às vezes você se protege mais. É uma coisa assim, mas bem num sentido de você aprender coisas que estão na virtualidade, né? E aprender com isso em algum nível. Bom, gente, essa foi a minha análise sobre a lua cheia. Eu espero que vocês passem ótimos próximos 15 dias. Um grande beijo.